Nós sabemos o quanto o nazismo foi um momento desumano e cruel na história da humanidade. E sempre que pensamos no responsável por promover o Holocausto, é o nome de Adolf Hitler que vem às nossas cabeças. Mas ele não fez tudo sozinho. Por trás de sua ideologia e de seu comando, milhares de alemães realizaram ações terríveis e inimagináveis. Sujaram suas mãos do sangue de tantas pessoas inocentes e, o pior, faziam isso sem nenhum remorso ou culpa. Entre estas pessoas sádicas e cruéis estavam também várias mulheres que trabalhavam nos campos de concentração. De acordo com os livros As Mulheres na Guerra e As Mulheres no Nazismo, é possível conhecermos relatos verdadeiros do que elas causaram aos prisioneiros destes campos. O exército alemão treinou mais de 500 mil mulheres e elas ocupavam desde as mais baixas até as mais altas posições na hierarquia nazista. Por isso, você vai conhecer hoje alguns exemplos impressionantes de sadismo e maldade humana. Descubra agora as 9 mulheres nazistas mais cruéis que o próprio Hitler. Número 1. Isle Kor. Essa mulher marcou seu nome na história como a mais notória e infame figura de uma mulher criminosa de guerra já conhecida. Entre suas ações mais cruéis, ela costumava açoitar os prisioneiros com uma vara, enquanto cavalgava, obrigava os detentos a fazer sexo com ela e tinha um hábito muito bizarro: colecionar peles tatuadas dos corpos dos prisioneiros e inseri-las em abajures, capas de livros e luvas. Ela tratava os prisioneiros do campo com perversidade e sadismo. Por isso, ela era conhecida como a Cadela de Buchenwald. Ilse e outros 30 acusados foram denunciados perante o Tribunal Militar norte-americano em Dachau em 1947. No dia 15 de janeiro de 1941, ela foi condenada à prisão perpétua na Alemanha Ocidental, acusada de participar de um plano criminoso como cúmplice e com participações nos assassinatos nos campos de Buchenwald. Número 2. Dorothea Beans. Em 1929, Dorothea começou sua carreira militar como guarda de campo de concentração em Ravensbrück e mais tarde em Buchenwald. Assim como Ilse Koch, os prisioneiros a descreviam como uma pessoa extremamente inflexível e cruel. Ela era conhecida por bater, atirar e chicotear as mulheres prisioneiras enquanto carregavam algum tipo de suprimento ou objeto pesado. Mas em um caso de brutalidade particular, ela atacou e matou um prisioneiro com um machado, enquanto ele realizava um trabalho forçado. Apesar de fugir no final da guerra, Beams foi encontrada e levada a julgamento. Em 1947, por causa de sua natureza brutal, ela foi considerada culpada e sentenciada à morte. Número 3. Irma Grese. Irma Grese nasceu em 1923 e, quando ainda tinha 18 anos, ela integrou-se à SS, um dos principais exércitos do governo nazista de Adolf Hitler. Em 1942, ela se apresentou como voluntária para treinamento no campo de Ravensbrück, o que fez com que fosse expulsa de casa pelo pai, que não aceitava esse trabalho. Depois, ela foi enviada para Auschwitz e foi lá que ela se tornou a mais cruel das vigilantes do campo, alcançando rapidamente o posto de vigilante-chefe. Irma Grese era chamada de a Cadela de Auschwitz pelos prisioneiros. Por ter sido uma mulher cruel e que sempre acompanhava o médico Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, na escolha das vítimas para as experiências humanas bizarras, ou que iriam para as câmeras de gás. Com seu chicote sempre nas mãos, ela batia nas detentas com crueldade e força, exceto naquelas que ela escolhia como amante, já que era bissexual. Alguns sobreviventes dos campos testemunharam contra ela, acusando-a de assassinatos e torturas. Aos 22 anos, ela foi considerada a mulher mais jovem condenada à morte diante das leis britânicas no século XX. Foi executada na prisão de Hameln, na Alemanha, em 13 de dezembro de 1945. Número 4. Johanna
Outwater. Essa mulher tinha uma especialidade nos campos de concentração: matar crianças. Um dos sobreviventes dos campos afirmou já ter visto o método que ela utilizava para atrair as suas vítimas. Ela costumava atraí-las com doces. E quando as crianças se aproximavam e abriam as suas bocas, ela atirava na boca da vítima com sua pequena pistola de prata que sempre carregava com ela. Johanna também costumava agarrar as crianças pelas pernas de cabeça para baixo e bater a cabeça delas contra um muro, como se estivesse batendo um tapete para tirar a poeira. Número 5, Elisabeth Volkenrath. Essa mulher alemã foi uma das integrantes da SS que conhecemos nessa lista e sua função era de supervisora em vários campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1943, ela foi para os campos de Auschwitz como guarda feminina e suas piores ações contra os prisioneiros eram os abusos físicos, enforcamento e torturas. Depois, ela foi transferida para Bergen-Belsen em 1945 e lá foi presa pelos britânicos, sendo levada a julgamento por crimes de guerra, junto com outras guardas dos campos como Irma Gress. Elisabeth foi condenada à morte e enforcada na prisão de Hameln em 13 de dezembro de 1945, aos 26 anos de idade. Número 6. Joanna Bormann, a mulher com os cães. Essa mulher é outro exemplo horrível do que essas damas da morte eram capazes de fazer. Para os prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz, Ravensbrück e Bergen-Belsen, Joanna Bormann era a personificação da crueldade. Sempre acompanhada por seu pastor alemão, que atacava sob seu comando quem cruzava o seu caminho ou despertasse o seu desprezo. Em seu julgamento por crimes de guerra, ela admitiu ter se juntado voluntariamente às tropas nazistas para conquistar mais poder e mais dinheiro, sem o mínimo sentimento de empatia diante de tanto sangue derramado. Sua trajetória cheia de sadismo e crueldade foi mais que suficiente para o tribunal considerá-la culpada. Ela foi sentenciada à morte em dezembro de 1945. Número 7. Greta Bossel. Antes da guerra, essa mulher era apenas uma enfermeira, aparentemente inofensiva e pronta para salvar vidas. Após o início do conflito, em 1939, Greta Bossel foi designada como superintendente de inspeção de trabalho no campo de concentração de Ravensbrück. Esse título transformava uma mulher que salvava vidas em um monstro que decidia quem iria morrer. Bossel era uma das pessoas que decidiam quais prisioneiros eram considerados fortes o suficiente para trabalhar e quais deveriam ser enviados diretamente para as câmaras de gás. Existe uma famosa citação de Bossel que se tornou um dos símbolos do horror daquela época. Se eles não podem trabalhar, é melhor deixá-los apodrecer. No final da guerra, ela foi considerada culpada pelo Poder Judiciário de participar no processo da seleção, maus-tratos e assassinatos. Greta Bossel foi executada no mesmo ano. Número 8. Erna Petry. Essa mulher é mais uma prova de que a maldade humana não tem limites. Essa mulher nazista, antes da guerra, era apenas uma dama do lar. Ela ficou conhecida como a assassina de crianças. Certo dia, no caminho de sua casa, ela se assustou ao se deparar com 6 meninos assustados que tentavam se esconder. Eles tinham entre 6 e 12 anos. A senhora Petry sabia que se tratavam de fugitivos judeus e foi exatamente por isso que arquitetou um plano. Ela levou os meninos para casa, lhes deu abrigo e comida. Em seguida, ela os levou para a floresta e os matou, um a um, sem dó e nem piedade. Por causa desse crime, ela foi condenada a 30 anos de cadeia. Número 9. Hildegard Liechert. Hildegard, mãe de 3 filhos pequenos, se juntou às mulheres nazistas em 1942,
quando tinha apenas 22 anos de idade. Ela foi nomeada guarda nos campos de concentração de Auschwitz, Ravensbrück e Majdanek. A sua conduta nos campos lhe rendeu o apelido de Sangrenta Brigitte. Segundo os próprios prisioneiros que testemunharam sua barbárie, ela só parava de espancar os prisioneiros quando arrancava muito sangue. Após o julgamento de Auschwitz, Lacher foi condenada a 15 anos de prisão, mas foi liberada depois de 9 anos. Anos se passaram e ela voltou a ser presa por mais 12 anos por abuso geral e por fazer parte do processo de seleção. Histórias como essas nos provam que o mundo, mais que nunca, precisa de entendimento e empatia para que isso nunca mais se repita. Até o próximo vídeo.